127 Kiren Saga capítulo 458 rumo ao último trabalho autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfu.net. Por favor confira o site link na descrição. Tio, existem limites para o que pode compreender, perceber, imaginar e suportar. A mente sempre foi e sempre será essa coisa delicada tanto na estrutura quanto no processo. Pode ser afetada por muitos fatores, mas o mais impactante é o choque mental. A perda de entes queridos é chocante, mas a mente encontra maneiras de se proteger de tais choques, explicando através do conhecimento disponível. Por exemplo, perder um parente idoso cuja idade atingiu um limite superior da função humana é mais compreensível e aceitável do que perder um parente jovem e saudável. Isso, claro, não significa que as pessoas vão aceitar os dois acidentes com o mesmo nível de impacto. Cada um reage de acordo com a forma como suas mentes traduzem esse choque. Mas e se faltasse a tradução do choque? E se nossas mentes não puderem simplesmente entender o que acabamos de experimentar? Coisas assim se traduzem em comportamentos ou emoções anormais. Depende principalmente da fortaleza mental da pessoa, seu comportamento, o ambiente em que cresceu e quão impactante foi o trauma. Como uma guerreira Redguard, Isa se orgulhava de seu conjunto de habilidades junto com sua vantagem racial. Um Redguard mal fica sem resistência e é muito durável com a luta se arrastando. No entanto, tal coisa estava apenas fazendo com que ela se sentisse miserável hoje. De novo. Você deveria descansar um pouco. De novo. A fim de enfiar sua lança no coração daqueles que causaram sofrimento a ela e sua família, ela começou a moer seu poder como uma louca. Seu time era formado por elites poderosas e uma sessão de treinamento em grupo era uma das rotinas divertidas que eles desfrutavam desde os dias de Morrowind. Ainda assim, Isa decidiu transformar essas sessões de treinamento em um treinamento infernal. Você já terminou? John ligou. Não, ela ainda está indo. Respondeu Nefertiti. Isa estava no meio de uma formação feita por Miren, Miranda, Jax, Urat, Ged, Lust, Pride, Nefertiti e John. Eles estavam tocando sua versão distorcida de Capture It Fly. Uma bandeira, duas equipes. A equipe de ataque é composta por uma pessoa e a Isa, que está tentando forçar seu caminho através da equipe de defesa e capturar a bandeira com a qual John está tirando uma soneca. E se isso não é distorcido o suficiente, ninguém sabe o que mais é. Isa, a estrela do show, escapou das armadilhas de sombra preparadas por Nefertiti e dos projéteis de osso disparados por Urat. Ela escapou de uma flecha de Miranda e perdeu sua lança para a ganância. John não estava muito longe daquele penhasco. Tudo o que ela precisava fazer era pular e surpreendê-lo. Assim que ela deslizou para longe de Miren, ela se lançou no penhasco em um salto de fé ao ver John descansando lá embaixo. Entendi. Yawn. John estava descansando em algumas almofadas com um pouco de bebida ao seu redor e nem se preocupou em se mexer. Isa se aproximou cada vez mais tentando pousar nele, mas como ela estava tão perto, suas esperanças ao lado de seu corpo colidiram com uma parede. Uma pequena pedra ao redor se moveu sozinha e acabou sendo Jax, que estava disfarçado por Lust. Ele interceptou Isa jogando-a no ar contra a parede do penhasco. Como John disse a ele para não ir fácil, Jax segurou Isa e a jogou de volta no penhasco onde Urata estava esperando por ela com um punho pesado. Isa foi jogada como uma boneca de pano e depois jogada fora. Miren e Miranda cerraram os dentes ao ver o quão extremo John era. Já desistiu? Miren ligou. Cale-se. Isa cambaleou procurando outra rodada, mas seus pés a traíram e ela caiu de bunda. Já chega por hoje. Azara cuidará de você. Da área de espectadores, o único espectador foi Zara, que também atuou como médico e árbitro. Ela foi verificar o trabalho de Isa e a considerou incapaz de continuar jogando. John se teletransportou entre Miren e Miranda depois disso. Então, aqui está ela de novo. Já faz uma semana desde que isso começou. John disse com uma cara cansada. Se você está tão preocupado com ela, não jogue tão pesado. Miren refutou. E aguentá-la chateada por um dia inteiro depois? Não.
Ela está se punindo. Miranda cortou. Os dois garotos suspiraram e deixaram a discussão de lado. Era verdade, Liz encontrou uma maneira de lidar com seu choque infligindo dor. Ela iria e pediria todos os dias até que alguém a colocasse no chão. Ela estava simplesmente se impedindo de pensar. Uma semana antes de tudo começar, o grupo descobriu o envolvimento de um certo príncipe Dédrico com quem ninguém queria lidar, Clavicus Ville, príncipe dos negócios. Ville é um Dédriclor notório por sua intromissão generalizada nos assuntos mortais e no passado trabalhou por meio de representantes mortais para obter o que deseja. É possível, embora não tenha certeza, que Clavicus Ville ajudou Jagartar em sua aquisição temporária do trono imperial. Clavicus Ville supostamente concedeu à Ordem Cyrodiil e o Vampiro a capacidade de se misturar à sociedade mortal sem ser detectado. Ele é basicamente Rumpelstiltskin, mas mais uma pessoa canina e seus negócios acabam em arrependimento depois de ligar a outra parte. Uma história famosa sobre os negócios do Ville é a história de uma nobre chamada Valeia, máscara de Clavicus Ville. Quando jovem, a Valeia foi grosseiramente desfigurada por um servo rancoroso. A Valeia fez um acordo sombrio com Clavicus Ville e recebeu a máscara em troca. Embora a máscara não tenha mudado sua aparência, ela de repente ganhou o respeito e a admiração de todos. Um ano e um dia após seu casamento com um barão bem relacionado, Clavicus Ville recuperou a máscara. Embora grávida de seu filho, a Valeia foi banida da casa do barão. 21 anos e um dia depois, a filha de Valeia reivindicou sua vingança matando o barão. De qualquer forma, depois de descobrir o envolvimento de Clavicus Ville, João e o resto passaram por uma sessão de brainstorming longe de Isa para descobrir como as coisas aconteceram. Zayn, Clavicus Ville, o Wormcult, o Blowworm School, Cities e os trabalhadores. Nem todas essas palavras se encaixam, mas havia de fato um padrão. Zayn foi amaldiçoado por Cities. Ele procurou uma cura e falhou. Ele se voltou para Clavicus Ville desejando se livrar da maldição, mas teve que trabalhar e forjou sua própria morte de alguma forma. Mas também havia um Wormcult, a razão pela qual Zayn anexou Isa com a intenção de matar, e a importância de Isa e da lança Bittermercy. Essas eram razões inexplicáveis que, por mais que as investigassem, não eram fáceis de explicar. João não conseguiu nem alcançar a sacerdotisa Aranea para conversar com Azura. Mesmo Shadow e Sheogorath ainda estavam conversando. Nessa falta de respostas, o grupo decidiu perseguir Zayn e seguir para o oeste. Zara se juntou a eles, mas todos acabaram nas fronteiras ocidentais do norte de Elsweyr. Se eles passarem deste ponto, eles entrarão em Reapers Marsh, que é um território compartilhado entre Elsweyr, lar dos Khajiit, e Valenwood, lar dos Bosmer, os Elfos da Floresta. O único problema com Reapers Marsh é a existência do Talmor nesta área. O Talmor tem uma grande fortaleza na área e todas as estradas estão sendo vigiadas. Por isso o grupo precisou da ajuda de um especialista. Uma contrabandista ou um guia seria ótimo, então Mirren e Miranda tiveram que ligar para um velho conhecido deles. Aquele era um Bosmer conhecido como Ilverius Uririk. Normalmente não podemos entrar em territórios fortemente guardados como Reapers Marsh, então tendemos a contratar uma guilda de contrabandistas da qual somos próximos. Ilverius é um velho amigo em quem podemos confiar. Disse Mirren, /N. Ilverius Uririk é um personagem patrocinado por @Tunder999. Ótimo, mas por que a situação em Valenwood é tão intensa? João perguntou. Quanto mais você vai para o oeste, mais radicais os Talmor ficam. A situação em Elsweyr não é ruim, pois os Khajiit são muito valiosos para irritar e não há necessidade de provocá-los. A situação é diferente com os Bosmer, que se veem como elfos com direitos iguais aos Altmer, o que é basicamente uma heresia para os Talmor. Esses Talmor levam as coisas longe demais, cara. Quero dizer... Você já ouviu falar sobre essa teoria que diz que aqueles que vivem em um país com clima tropical, clima bom, garotas bonitas e palmeiras são muito menos propensos a pensar em deixar suas terras e invadem o mundo ao contrário daqueles que vivem em um clima severo? Isso é verdade? Deveria ser.
Nós Nords vivemos no pior clima conhecido em Tlariel. Às vezes atacamos como os orcs quando estamos com pouca comida, mas nós fazemos isso. Que razão o Talmor tem para sair e invadir? Razões culturais. Miriam pensou um pouco antes de responder. Agora isso está confuso. Se você vai invadir por algo que não seja recursos ou para exigir justiça, então por que incomodar todo mundo? João disse. Bem, isso começou com a rainha ancestral Airen. Ela estabeleceu domínio para proteger Alinor. E ganha o trono de Rubi, trono imperial. Sim, mas aquela guerra de 1000 anos atrás teve seus próprios motivos. Eu sei, certo? Lembro que a razão da rainha Airen era nunca permitir que nenhum humano se sentasse no trono de Rubi, dizendo que os humanos são muito jovens e tolos para governar o mundo e as raças mais sábias precisam estar no controle. Essa ainda é a razão pela qual eles estão mirando no Império, exceto que Cyrodiil já foi uma terra de elfos. Tanto faz, cara. Ainda assim, 30 anos depois que ela disse isso, o grande e malvado Tiber Septim entrou na casa com o Numidium congelando. Não diga isso na frente de outro Eltmer. Eles vão te odiar na hora. Os dois se cansaram de sua conversa política intercultural e começaram a brincar em seu acampamento enquanto as meninas estavam lavando nas proximidades. João enfrentou o oeste pensando no que esperar quando entrasse em Valenwood, mas toda a diversão que ele tinha em mente foi apagada quando ele começou a pensar no que fazer quando eles alcançassem Zain. Jogar chás e capture Kill não funcionará desta vez. Zain é irmão de Isa. Marido de Zara é um homem de quem ouviram muitas histórias antes da situação em Amerfell acontecer. O trabalhismo seguiria Isa, mas seu irmão sendo trabalhador de Clavicusville significava que as soluções pacíficas estavam esgotadas. Há um alto preço a pagar por falhar nos trabalhos e isso está sendo reivindicado pelo príncipe Daédrico. Isa será um passivo ou um ativo, mas isso depende de sua mentalidade. João esperava nunca fazê-la escolher, mas a cruel realidade diz que ela é a chave para o último trabalho, que é basicamente o que está acontecendo. João suspirou um grande momento e chegou a uma conclusão indiferente. Se Clavicusville, Manny e Marco e Zayn estão tramando algo, é melhor descobrir rapidamente e investigar de todos os cantos. Isa não vai aguentar o choque de derrubar o irmão pelas mãos. Ele está aqui. Miriam falou. Quem? Ilverius. O guia. Oh, sim. O guia. Os dois rapazes dirigiram-se para a direção onde sentiram uma presença e observaram a estrada até que apareceu um cavaleiro. João estreitou os olhos e olhou atentamente não para o homem, mas sim para o que ele estava montando. Blasfêmia. Estou com tanto ciúme. As palavras escaparam da mente de João para sua boca. Ele estava olhando para a montaria de Ilverius com muito choque. Ilverius se aproximou de João e Miriam então parou sua montaria. Miriam, você está linda como sempre, meu amigo. O elfo da floresta falava Miriam. Ilverius, muito tempo sem te ver. Para você também, Chas. Miriam respondeu ao elfo da floresta e sua montaria. Chas lhe deseja boa sorte, Miriam. O monte Ilverius cavalgando respondeu. Esta montaria era um Khajiit sem chicote. Uma raça de Khajiit semelhante a um tigre que é rara de se ver por aí. Ilverius, obrigado por concordar em nos encontrar. Este é meu amigo que mencionei. Krilon, este é Ilverius e seu parceiro Chas. Miriam cuidou das apresentações. Saudações. Na verdade, somos irmãos e não parceiros. Ilverius falou com João. Sim, olá. Como irmãos posso perguntar? João disse. Irmãos adotivos. Fui adotado pela família de Chas. Oh, eu vejo. João pode ter ficado com ciúmes de um não Khajiit montando um Senshi, mas agora era compreensível. Os gatos Senshi são uma raça rara não por causa de algo genético, mas sim por causa do processo de controle de natalidade na sociedade Khajiit. É muito mais fácil para um Khajiit andar sobre duas pernas do que sobre quatro. Dessa forma, eles não são confundidos com bestas por forasteiros e crescem para encontrar uma boa carreira na agricultura, artes marciais e comércio. Isso não significa que o quadrúpede Khajiit não possa fazer nada disso,
mas sim porque é fácil fazer as coisas quando você anda sobre dois. Esta é a razão pela qual o Senshi e o Senshi-Hat são raros de se ver, especialmente durante a Quarta Era. Esses dois tipos de raças nem concordam em carregar alguém nas costas que não seja alguém de quem são muito próximos, e foi isso que fez John se perguntar. De qualquer forma, meus amigos, disseram-me que vocês queriam um caminho através da Marcha do Ceifador. Estou certo? Perguntou Elverius. Isso mesmo. Precisamos de uma maneira livre de todas as patrulhas Talmor. Mirren confirmou. E o seu destino é oeste? Quero dizer, o lugar exato para onde você está indo? Mirren olhou para John incitando-o a falar. A oeste, não sabemos a localização, mas precisamos seguir uma certa bússola que aponta o caminho. Pode estar apontando todo o caminho para Malabator ou Somerset. John disse. Droga. Ilverius olhou para John por um tempo antes de sacudir seus ombros. Sinto muito, mas meu território é a Marcha do Ceifador. Mesmo se você estiver disposto a pagar, não posso orientá-lo mais, pois não conheço estradas lá fora. Tudo bem, vou aceitar sua oferta. Aqui está um adiantamento. John jogou uma bolsa pesada de pedras preciosas para Ilverius. Boas joias. Não identificáveis e tudo. Parece que estamos lidando com outro fugitivo. Ilverius disse e olhou para Mirren. Fugitivo. John ergueu as sobrancelhas e olhou para Mirren. Você nunca contou. Achei que você era procurado por assassinato. Ah! Isso é apenas o começo. Ilverius disse revelando o segredo de Mirren. Obrigado, obrigado. Ao contrário de você, senhor contrabandista e senhor assassinos em série internacionais, o trabalho de um assassino é arruinado se ele ficar muito famoso. Assassinos em série internacionais? O que é isso? Perguntou Ilverius. Eu mato cereal matinal todas as manhãs. Em todos os lugares. É assim que me torno internacional. Acredito que nos daremos muito bem então. Ansioso para uma viagem pacífica até Malabator e depois. Saúde. Saúde. Mal sabiam eles. Kirin Saga capítulo 459. A Mulher Enfurecida Tio Parte 1. Reapers Marsh é uma região que conecta as selvas do nordeste de Valenwood com as planícies ondulantes do noroeste de Ellsworth. As florestas do noroeste são chamadas simplesmente de bosques do norte, que dão lugar a Jodewood no sul. A Marcha do Ceifador Oriental é chamada Downmead. O rio Street forma a sua fronteira norte, separando do oeste de Cyrodiil. É o lar das cidades de Arentia, Halke e Dune, bem como alguns assentamentos menores e ruínas a Elide. A cidade ambulante de Falinest é conhecida por passar o outono nos bosques do norte, a oeste de Halke. A marcha tem uma mistura única da cultura Bosmeri e Khajiit, juntamente com alguma influência imperial. Os Senshi tigres nativos da área são considerados pelos habitantes locais como tendo propriedades alquímicas místicas. Apesar das condições secas da Marcha do Ceifador, os Khajiit conseguiram cultivar e colher açúcar lunar na área por gerações por meio de extensos projetos de irrigação. Enquanto bandidos e contrabando de escoma são comuns, a adoração de Dedra é mínima. Os templos Khajiit na região são conhecidos por sua beleza inspiradora, embora existam muitos outros monumentos e grandes estruturas que estão deterioradas e arruinadas. A equipe viajou pelo norte de Anequina por alguns dias até chegarem ao forte fronteiriço de Spinchimut ao norte da cidade de Dune. Lá, o experiente contrabandista Ilverius Oririk e seu fiel companheiro Senshi Chas fizeram algumas rondas de reconhecimento antes de seguirem para as estradas secretas. Essas estradas secretas atravessavam a área de savana baixa até a floresta de savana alta e as terras rochosas até que o grupo estava oficialmente na Marcha do Ceifador. A única desvantagem de usar estradas não utilizadas é o baixo nível de segurança que às vezes não existe. Ainda assim, John dominou a arte de apontar o bastão para fora da janela da carruagem, lançar alguns feitiços e encerrar o dia. Este homem, Krillon, conhece sua magia. Chas comentou. Acredite em mim, você não viu quando ele fica excitado, e reze para que não o faça. Disse Mirren. Mas eles vão. Mas quando a equipe chegou às estradas oficiais,
A segurança era fraca e ninguém os parou para inspeção. Por que que? João perguntou a Amy. Parece que muitos homens foram puxados de volta pelo Stalmor para lidar com uma situação no oeste. Onde sua bússola está apontando novamente? Disse Silverius. O oeste. João respondeu. Ótimo. Sim, seja positivo. João voltou para a carruagem estacionada onde Zara e Miranda jantavam. Parece que estamos caminhando para algum problema. João disse. Coma, não pode enfrentar problemas com o estômago vazio. Miranda passou uma tigela de arroz para ele. O arroz Cajite era famoso por seu grão longo, a oportunidade que João aproveitou para reviver sua obsessão com a comida de sua vida passada e um pouco de carneiro assado. Era de chorar por mais. Diga a Zara sobre o que fazer. O bispo da luz Zara perguntou. A respeito de o homem com quem lutamos, irmão de Isa. João suspirou e parou o que estava fazendo. Tenho um trabalho de parto que devo fazer, mas também tenho uma amiga que está procurando respostas. Espero que as respostas que ela deseja possam me dar margem de manobra para não sacrificar seu parente de sangue. Ele disse. Se tudo vier para o pior, o que deve ser feito? Não tenho certeza do que estamos enfrentando no momento. Zayn está por aí mirando em algo. Não sabemos se seu estado mental foi afetado por algum tipo de hipnose para atacar sua irmã, mas tenho certeza se tem uma irmã, o que eu faço? Eu nunca permitiria que nada no mundo tivesse o menor pensamento de prejudicá-la. João revelou sua raiva contra Zayn se o que ele fez foi por hostilidade real, porque isso significa que um confronto mortal será o fim entre os dois. E o que Isa pensa? Vou manter as coisas do jeito dela e esperar que tudo dê certo. Se ela estragar tudo, vou protegê-la e fazer as coisas do jeito que achar melhor. Ela não vai me odiar no final das coisas. João disse. Isso é mais diplomático do que o habitual você. Miranda disse. Eu não sou um tolo teimoso, você sabe. Sem ofensa, Jax. Jax estava sem palavras. Mas Zara acha que deixá-la estragar tudo vai piorar as coisas e colocar alguém em perigo. Eu sei que Isa está emocionada agora, mas ela não é uma tola. João encerrou a conversa aqui mesmo. Não importa o que os outros pensem, Isa é aparentemente a chave para este último trabalho. O que João estava preocupado era a interferência de Clavicusville e os outros da Edra com ele, assim como Mani Marco, o rei de Ormus. Os Chinhos da Edra podem achar difícil agir no mundo mortal, mas Clavicusville tem seu cachorro Barbas, o cão de caça de Clavicusville. Ele é um da Edra que muda de forma, embora geralmente assuma a forma de um cachorro ou escafim. Barbas atua como um repositório de cerca de metade do poder de Ville, embora se comporte como seu servo leal em vez de igual, muitas vezes ansiando por sua aprovação sem sucesso. Por esse motivo, João mantinha Nefertiti acordada a maior parte do tempo para ficar de olho em qualquer entidade sobrenatural que se aproximasse. E nessa rotina chegaram a Duna. Duna é uma das 8 maiores cidades da província de Elsewhere, servindo como o maior assentamento Khajiit nas fronteiras de Reapers Marsh. É uma importante cidade mercantil com uma multidão movimentada de caravanas e pastores. É uma cidade artística, com pavilhões pintados e estátuas com entalhes complexos em ouro, vermelho e preto. Dune também é conhecida pela abundância de salões de chá. Foi também um dos 16 reinos originais de Elsewhere, conhecido por seus sábios e estudiosos lunares. Como uma grande metrópole construída nas colinas que levam ao resto da Nequina, Dune é fortemente fortificada, mas não sem seus atributos artísticos. As paredes altas e ameias de Duna são ornamentadas, com luas crescentes adornadas nas paredes. Mas, apesar disso, as paredes de Duna são feitas de madeira, com alguns prédios caindo aos pedaços. Mas independentemente disso, Dune continua de pé. As portas em Dune são decorativas. As ruas e avenidas têm pavilhões pintados e estátuas decorativas. Eles também são muito limpos para o que são, sem esterco, mas com tráfego constante de pastores. Assim que o grupo entrou em Duna, eles foram fortemente inspecionados pelos guardas de um oficial Talmor. João se transformou para se tornar Jônia,
o cajite vermelho, e o resto se misturou da maneira que sempre fazem. Zara levou Isa para visitar o templo das duas danças da lua para adquirir informações sobre qualquer atividade não natural ou o avistamento de um homem usando uma caveira de Tron na cabeça, enquanto Miren e Miranda foram perguntar na guilda dos ladrões nas proximidades. João ficou com Elverius e disse para não causar uma cena. Até parece. João caminhou insatisfeito no Merchant District procurando por novas mercadorias para fazer anotações, negócios para aprender ou quaisquer especiarias Khajiit interessantes. Enquanto desperdiçava dinheiro, ele parou em frente a um certo prédio quando algo chamou sua atenção. Então você encontrou este lugar, Krilon. Disse que apenas o mais corajoso dos bravos se atreve a entrar neste estabelecimento. E o Verius disse por trás. O rosto de João reagiu à palavra com D, mas ele manteve. Eu posso entender o porquê. Ele disse. Basicamente, este lugar é um bordel. A única coisa que pode tornar um bordel mais especial do que outro é a qualidade, mas este tinha sabor. Um bordel orc. Imagine uma horda de lindas garotas orcs esperando para abraçá-lo lá dentro. Disse o Verius. Existe algo como um orc bonito. João refutou. Você não vai saber até tentar. Sugiro aquela garota ali. E o Verius apontou para um. Oh, querido senhor. Imagine receber um felátil da boca de um orc. O Xinxin não sentirá o Kimushi de jeito nenhum. João disse isso e foi embora. O que ele está dizendo? E o Verius perguntou a Chas. Chas pensou por um tempo. Ele deve estar falando a língua dos deuses. Parte 2. Depois de brincar em Dune, o grupo se encontrou na pousada em que estão hospedados. Eles deveriam informar uns aos outros sobre suas descobertas. O templo tinha informações sobre alguns problemas do outro lado das fronteiras. Os soldados do domínio se recusaram a divulgar qualquer informação ou pedir ajuda aos habitantes locais. Então não há muito o que saber. Zara disse. Vocês sabiam que há um bordel orc na esquina? Jun. Também não encontramos muito da guilda, mas aqui está um mapa para as novas áreas que estão sendo vigiadas. Parece que precisamos ter mais cuidado quando cruzarmos para Valeod. Miren abriu um mapa sobre a mesa. Eu estava tipo na, como posso fazer isso com uma garota orc? Olhe para os dentes deles. O que te faz ter tanta certeza de que eles não têm alguns desses lá embaixo também? Você sabe. Como aquele filme de terror. Jun. Depois do templo, Zara foi para algum lugar onde os soldados do domínio ficam e falou com o soldado Khajiit. Eles disseram que havia ordens para manter as fronteiras fechadas. Zara comentou ao concordar com o mapa de Miren. Mas cara, quem diria que garotas orcs podem ser tão apertadas e tão elásticas? Apesar de sua aparência, que não é tão ruim depois de uma bebida pesada, você pode ter um papo muito bom. Jun. Então, estamos falando de entrar em um lugar onde não sabemos muito, certo? Não gosto disso, mas podemos simplesmente nos misturar ou tentar passar de Jodeod. Miren ajustou o plano. Então eu conheci aquela garota que se autodenomina Candice. PFFFT. Um orc com esse nome. Eu sei que é falso, quero dizer, ela pode ser chamada de Oromalak Gagani por tudo que me interessa. Jun. E aqui veio a palha que quebrou as costas do camelo. Cala a boca, Jun. Miren, estamos tentando pensar aqui. Isa, Jun, nada bom. Miranda, podemos apenas descobrir o que está acontecendo do outro lado das fronteiras agora e ouvir sua história mais tarde. Zara, ó. Você quer dizer o estranho incêndio na vila de Venedusk? João disse. HM. Os estranhos movimentos do exército Dominion. Houve uma grande luta em uma vila chamada Venedusk que se transformou em um grande incêndio. Havia vestígios da luta falando em direção a Malabator. João disse casualmente. Os quatro pararam por um segundo percebendo o que acabou de acontecer. Como você sabe sobre isso? Perguntou Miren. Aquela orc, Oromalak, me contou. Vamos chamá-la de Candice para abreviar. João disse, eu também comprei um pouco de comida no caminho de volta. Você realmente precisa experimentar este caldo de cana quando está fresco e gelado. Tem gosto do céu. Ei, foco.
Como aquela prostituta sabe disso tudo? Isa perguntou. Bem, vocês procuraram seus contatos em templos e guildas, eu fiz o que faço. Caça de informações. De bordéis. É o melhor lugar para fazer isso. Todos os donos de bordéis são corretores de informações por baixo da mesa. Eu faço o mesmo, já que tenho meu negócio em Skirin. Você tem um bordel em Skirin? Miren questionou. Não é um bordel, é uma casa de banhos. Bordéis são para vocês, sulistas. Uma casa de banhos é um trabalho honesto. Nós não exibimos as garotas como as coisas acontecem aqui. João refutou. Uau! Estou tendo uma nova visão de você agora. Isa disse. Acho que devemos nos concentrar no que sabemos agora, pessoal. João disse agindo todo sério. Quer saber? Vamos manter o planejamento para o nosso especialista em informações aqui. Miren disse e foi embora. Sim, a Zara também pensa assim. E o resto também. Seriamente. Dias se passaram desde que o grupo partiu de Duna em direção ao oeste. Os amuletos, Eof Timon Beast, que João carregava ainda apontavam para o oeste todas as noites. A equipe seguiu para Haulka, uma cidade na fronteira com a margem leste do Rio Crescente. Uma vez que eles passaram por uma balsa de contrabando, o grupo estava oficialmente em Voleod. Ei, João. Sim, Isa. Aquele ataque que discutimos naquela aldeia Vinedusk. Não é possível que Zayn esteja por trás disso. Já conversamos sobre isso. Foi um ataque dos marotos colovianos. Tem certeza? O que te deixa tão em dúvida? Olha, eu sei como as organizações militares agem e reagem. Se for apenas um ataque, eles irão fortificar todos os lugares que eles acham que os marotos irão atacar. Não retirar as tropas de todos os lugares e fingir que há uma caçada séria aos bandidos. Significado? Os exércitos não vão recuar assim, a menos que o problema seja maior do que eles anunciaram. Talvez seja Zayn ou talvez não. Apenas dizendo. HMMM. Bom pensamento. João parou um pouco e começou a pensar. Marauders colovianos são possíveis em alguns casos, como se houvesse fome em Colovia, a metade ocidental de Cyrodiil. Mas não é o caso. Há um bom fluxo de comércio e o Império está economicamente estável este ano. Outros casos para marotos de Cyrodiil seriam uma tática imperial. Uma guerra entre o Império e o domínio é sempre possível, então as agências de inteligência gostam de jogar frio enquanto os exércitos se disfarçam de bandidos e esgotam os outros exércitos em suas terras. João estava familiarizado com essas táticas dissimuladas, mas era um pouco idiota em relação a grandes exércitos. Tudo bem, vamos investigar Vinedusk. Obrigado. Mas a situação real era muito pior do que eles pensavam. Eles chegaram aos arredores da vila de Vinedusk alguns dias depois e todos decidiram se vestir como soldados do domínio. João tinha muitas armaduras do Dominion por aí. Zara ficou com Jaques a certa distância para não causar um problema político se ela fosse descoberta enquanto João, Isa, Miren, Miranda e o Verius começaram a patrulhar fora da aldeia. Este foi o primeiro assentamento Bosmer que João atravessa. Era um lugar mágico, a coisa mais próxima de se relacionar com os elfos das fantasias do mundo passado de João. No meio da aldeia, havia uma grande árvore Gratoak que é uma característica distintiva de todos os assentamentos Bosmer. As casas dos Bosmer eram ocas e uma espécie de carvalho grate conhecido como vagens. Os próprios carvalhos grates são enormes árvores ambulantes nativas de Valeod. Os Bosmer são conhecidos por construir cidades inteiras nos galhos dessas grandes árvores. Em seus galhos poderosos, os Bosmer vivem ao lado dos Ingas semelhantes a macacos em um ecossistema móvel, persuadindo a madeira viva em caminhos sinuosos em torno de estruturas de couro aninhadas em cavidades. Os Bosmer nunca usaram madeira como as outras raças. De acordo com o Pacto Verde, os Bosmer não devem comer nada feito de plantas, mas apenas carne. Quando os inimigos são derrotados, sua carne deve ser comida, não deixada para apodrecer. Isso e muitas outras coisas criaram uma imagem única para os Bosmer e sua civilização. Como João teve seu quinhão de olhar em volta de longe,
Era hora de se infiltrar e agir. A aldeia estava calma e não havia aldeões andando por aí. Isso significava que havia uma espécie de toque de recolher. Havia também algumas patrulhas dos soldados do domínio. Então João e o grupo agiram como alguns soldados de licença. O único lugar onde eles encontravam atividade era no Carvalho Grate Central. A árvore, que chegava a quase 50 metros de altura, abrigava muitos cadáveres de diversas procedências. Eles foram preservados com magia para não apodrecer e estavam sendo investigados. Ficou claro que muitos deles não eram guerreiros ou locais, mas alguns eram nórdicos, gente do Umer, o que levantou muitas questões. João e seu grupo se aproximaram da área e ficaram olhando de longe enquanto fingiam estar conversando. Ainda assim, havia aquela coisa estranha que começou a se desenvolver. Ei, eu não me sinto bem, disse o Verius. O que está errado? João perguntou. Não sei. Algo não parece certo. Muito ódio me possuiu de repente. Odiar. Não ficou claro se a palavra ódio significava algo em particular, mas pode ser por causa de alguma aura ou qualquer influência não natural que ninguém conhecesse. Uma, Nefertiti, qualquer coisa estranha. Há alguém forte por perto. Quão forte? Nurina forte. João parou por um segundo e então olhou em volta preocupado. Agora que ele pensa sobre isso, os guardas da cidade estão se movendo em locais designados e procurando por acontecimentos estranhos. Se for esse o caso, então, nós deveríamos sair daqui. Ele disse. Por quê? Estamos fora de lugar. Esses cadáveres não são invasores colovianos, a cidade está fechada, eles estão procurando alguém que não conhecem, por isso estão mantendo os civis no lugar. João sugeriu uma retirada, mas as coisas não estavam dispostas a correr bem. Assim que o grupo se afastou do Carvalho Grate, e o Verius começou a suar muito. O que está errado? João perguntou. Não é bom. Não é natural. Disse o Verius. O que é? João perguntou, mas foi cortado. Entrada. Nefertiti o avisou em uma fração de segundo. João reagiu. Ele se virou e pegou um feitiço muito poderoso, raio, com as próprias mãos. A magia se dissipou em uma nuvem de cargas elétricas ao redor de João quando ele fechou a mão para esmagar sua energia. Olhando para a árvore central, João avistou uma mulher com um vestido verde se aproximando. Se bem me lembro, minhas ordens eram para não incluir soldados Bosmer neste despacho. Agora que existe essa pessoa bloqueando minha magia, sim, acho que consegui alguns resultados. Afinal, suas expressões eram visíveis com raiva e sua aura era natural, em vez de treinada, como a besta aura dos lobisomens. Se João tivesse que chamá-lo de um nome, é mais uma aura da natureza primal. Ei, não queremos problemas. João falou. Silêncio. A mulher não gostou da resposta de João e lançou um feitiço mais forte. João circulou sua mágica para conter o feitiço e dissipá-lo sem fazer muito barulho. Você é habilidoso. A mulher disse enquanto se aproximava. Posso falar? Ele perguntou. Ah, você vai falar. Ela disparou outro feitiço, mas João o tratou apressadamente. Desculpe pelo que está acontecendo, mas podemos esclarecer o mal-entendido? João disse enquanto sinalizava para seu grupo recuar enquanto apoiava os Ilverios de aparência exausta. Esgueirar-se para este lugar disfarçado significa apenas uma coisa. Ela disse enquanto se aproximava. João sentiu a quantidade sufocante de magia que esta mulher tinha manifestado através de sua raiva e ódio. Ela era uma bela dama Bosmer que provavelmente era uma nobre. Ela não era uma Talmor, mas sim uma ortodoxa Bosmer do Pacto Verde de suas roupas. Falando nisso, seu vestido era muito revelador agora que ela se aproximava, pois seu decote era visível em seu torso e a maior parte de seus braços e costas também estavam expostos. João não conseguiu identificar a identidade dela, mas decidiu distraí-la enquanto os outros se retiravam. Então, você viu através do meu disfarce. Eu parabenizo. João disse enquanto tirava seu elmo do Minion, expondo o rosto Altmer que ele usa. Ele então se transformou com Lust em um imperial. A mulher fez uma pausa porque não esperava ver isso chegando. Um feitiço, Mimic,
Não é muito instável e fácil de expor. Este nem foi antecipado. A mulher agora tinha algumas dúvidas sobre o que ela está enfrentando. John intencionalmente usou Lust para causar essa confusão. Então, o que foi aquilo sobre um ataque coloviano? Ele perguntou. O quê? A mulher franziu a testa. Quero dizer a história que está sendo coberta. Oh, aquilo. A mulher sentiu vontade de bater naquele que teve a ideia do ataque coloviano por confundi-lo assim. O ataque foi feito por você, Imperial. Ela perguntou. Meu trabalho? Dificilmente. Estou aqui apenas em uma caçada. John sorriu ao dizer isso. Insolente. A mulher gritou e lançou um feitiço ainda mais forte. John teve que tirar orgulho para parar este, mas o feitiço causou um som alto que alertou todos os soldados do domínio próximos. Todos eles inundaram a localização de John e bloquearam todas as rotas. Merda. Os outros estavam nervosos com o número de soldados ao redor, mas John manteve uma atitude calma. Ver você com tanta raiva significa que algo ruim aconteceu, senhora. Devemos começar mais uma vez, mas desta vez, prazer em conhecê-la. Meu nome é Krillon, um membro do Sith. John se endireitou e ofereceu uma ligeira agora enquanto continuava com seu blefe habitual. O Sith? Isso é do Império? Ela perguntou. Essa é uma pergunta complicada. John parou para pensar sobre isso. Tecnicamente sim, mas também não. Krillon, vamos nos livrar deles. Isa disse enquanto apontava sua lança para a mulher. Você. A mulher evocou um forte feitiço para Isa. White. Vamos ser racionais aqui, Lad. Essa garota é um pouco. Rogione. John pulou no meio para aliviar a tensão. Ei. Isa não gostou de ser chamada de desonesta. Acalme-se agora. Deixe-me lidar com essa situação. Solo. Ele disse e se virou para a mulher. Senhora, por favor, vamos lidar com isso pacificamente. Ninguém aguenta. A vingança dos Sith. A mulher foi provocada, mas queria respostas. O que o Império está fazendo aqui? Ela perguntou. Nós não somos realmente o Império. Foi vingança pelo incidente do ano passado? Bem, nesse caso, o Império contra-ataca. Então são vocês, bastardos imperiais, que estão por trás disso. Não há esperança para vocês. Há sempre uma nova esperança. Os lábios de John estavam se contraindo enquanto ele continuava enviando spam para títulos de filmes sempre que ele falava. A mulher o notou e ficou furiosa. A mágica ao seu redor se moveu conforme a idade gritava de raiva. Não blefe comigo. O que você quer? Um cara usando uma caveira de troll chamado Zayn, mas prefiro chamá-lo de a ameaça fantasma. Isa ficou surpresa, mas apenas John não pôde evitar e soltou uma risada. Ainda assim, mencionar o crânio do troll foi excepcionalmente eficaz. A mulher pausou suas ações por um segundo enquanto olhava para John com os olhos arregalados e, de repente, seu rosto se contorceu em um olhar assustador. Eu sabia. Você está com ele. A mulher estava furiosa além do sentido, aparentemente disposta a pulverizar sobre John. Por outro lado, ele se virou e olhou para Isa. Então você estava certo. O problema é que está relacionado a ele. Apenas saia daqui. O resto gritou com ele. Nefertiti. John chamou Nefertiti e muitas sombras se moveram no chão. Vários Shadow Alcatronages apareceram do chão e carregavam um membro do grupo cada. Mas a enfurecida mulher Bosmer não estava disposta a deixá-los ir. Você não vai sair fora. Ela gritou e sua voz ecoou por toda parte. Uma quantidade não natural de mágica brilhou ao seu redor enquanto ela subia ao céu apenas por mágica. Bem, é assim que eu chamo. O despertar da força. Continua. Kirin Saga capítulo 460. A Vadia Louca Verde Tio parte 1. No céu noturno, John subiu a um certo nível no Shadow Alcatronache olhando para a mulher Bosmer que estava levitando em sua direção. A levitação é uma magia lenta em comparação com a habilidade de voar de um Alcatronache. Dependia apenas de energia e sem física.
Então João teve a ideia de jogar a mulher no ar até que ela fique sem energia e depois derrubá-la para capturá-la. Mesmo que ela seja tão forte quanto Nurina, ainda é uma questão de debate sobre o quão habilidoso e engenhoso um mago pode ser. Afinal, um mago dos alunos de Dvatifir não pode ser prejudicado no campo da habilidade por ninguém na comunidade mágica em geral. Mas João esqueceu um pequeno detalhe. Ele não é o único com um arsenal de poderes e bênçãos. Especialmente quando se trata daquela mulher em particular. Ela, que estava levitando em uma aura de mágica verde, percebeu sua desvantagem no ar, mas era apenas uma questão de habilidade. Venha até mim. A mulher gritou e sua voz ecoou no céu. João bufou e apontou seu cajado para ela, preparando seu melhor feitiço de relâmpago para eliminar sua mágica o máximo que puder. Evoque, sobrecarregue e atire. Super Lightning Bolt rompeu o ar entre João e aquela mulher com o objetivo de devastar sua mágica, mas em um segundo, uma sombra se moveu em grande velocidade e levou a mulher para longe do perigo. Uau! João tentou acompanhar os olhos e usou o feitiço, visão noturna, mas o que quer que seja, foi muito rápido para pegar. Em questão de segundos, aquela criatura girou no ar e voou em direção a João com suas garras mirando no Shadow Alcatronache de João. Mover. João usou cada fio de seu poder para fugir, mas a mulher nas costas daquela criatura usou seu bastão para atingir o Atronache e dissipá-la à força, deixando João sem apoio no ar. Sua velocidade era muito difícil para João reagir. Ela fez uma curva no ar e sua criatura continuou pairando no ar olhando para a presa que estava caindo. Ou a presa que deveria cair. João ainda estava pairando no ar também. Então, um grifo. João identificou a criatura imediatamente. Um vulture grifim da espécie irregular de penas marrons que é muito maior que o Loquitur de Alina. A mulher Bosme tentou detectar qual método João estava usando para se manter no ar e percebeu que ele estava flutuando normalmente. Foi a vez dele de usar o feitiço, levitar. Você é realmente habilidoso, criminoso. Que vergonha. Você realmente não está disposta a ouvir, não é, senhora? João respondeu com uma cara cansada. João não estava caindo por enquanto, mas na frente daquele grifim, ele está faltando em todos os aspectos do voo. Manter um feitiço com uma mão e lutar com outra é realmente inconveniente e a armadura ainda era de um oficial do domínio. Então ele teve que voltar ao seu próprio equipamento. Ambição, grid, o lodo cubo e dentro dele estavam todas as coisas de João. Envolveu João de uma só vez e tomou sua forma. Do lado de fora, a cena parecia grotesca e a mulher decidiu ter cuidado, mas depois, a armadura do domínio João foi cuspida através de ganância, e o Shadow Ether assumiu a forma de um manto que agora estava totalmente revestido de ébano. A mulher se sentiu inquieta e lamentou deixar João ir em sua armadura, mas ainda tinha vantagem superior. O homem Ebony ainda está levitando e ela tinha o grifim. Poebe, vá. Ela reuniu seu grifim e correu em direção a João com seus 4 membros para despedaçá-lo. Suas garras eram reforçadas com metal élfico e pareciam ferozes e ameaçadoras. Ainda assim, João deu um passo para o lado. No ar, a mulher ajustou seu grifim e se concentrou em João mais uma vez estudando seu movimento antinatural. É verdade, botas do apóstolo de Azidal estavam em jogo aqui. João manteve o rosto presunçoso ao ver a mulher tentando descobrir seus segredos. De novo, a mulher não desistiu e foi atrás de João mais uma vez com o grifim. João deu alguns passos para longe novamente, mas a mulher estava atrás dele com seu cajado disparando rajadas de flame mágica a curta distância. João se cobriu com um quadranguard e negou completamente seus ataques. Ele então começou a atirar em suas próprias costas, mas o grifim era simplesmente muito rápido. Ok, estou entediado. Seu feitiço, alarme, era avançado o suficiente para avisá-lo de ataques, então não importava a velocidade que ele usasse, era fácil fugir. Atualmente, os dois estavam a cerca de 60 metros do solo. João olhou para cima e começou a voar para cima. A mulher também foi cautelosa, pois João não estava revelando nenhuma habilidade oculta. Então ela avançou com um ataque lento e direto,
atirando uma tonelada de magia nele. Jun, que estava sendo atacado por trás, parou seu voo e caiu em direção ao Griffin. O Griffin estava tentando violentamente destruir Jun novamente, mas na distância zero, Jun evitou habilmente. Ainda. Nefertiti. Do outro lado para a direção da qual Jun estava fugindo, Nefertiti saltou de Grid, em uma forma de homem-gato e cortou em direção à mulher. Screech/Growl aconteceu muito rápido, mas quando Nefertiti atacou, o grifo anotou e girou para proteger a mulher levando o ataque sob suas asas. Jun reagiu apressadamente e agarrou a mulher que estava exposta a ele, mas o grifo também levou o ataque. Nefertiti encontrou seu caminho para dentro do ganância e a mulher começou a se afastar de Jun para diminuir a pressão sobre seu grifo, mas algo que ela não esperava aconteceu. Olhando para onde Jun estava, ele não estava lá. Ela não sentiu nenhum teletransporte, mas quando olhou para trás, ela o encontrou estendendo duas correntes de suas manoplas prendendo-as nas patas traseiras do grifo e patinando no ar atrás dela. Essa coisa é muito divertida. Vá mais rápido. Insolente. Apesar de ser mais fraco que ela, ele era irritante e parecia ter um feitiço para cada situação. Mas logo, o homem ativa sua aura que era vermelho sangue ao máximo. A mulher teve um mau pressentimento, especialmente quando Jun mudou de posição. Jun setou todo o seu poder em botas do apóstolo de Azidal e punhos malignos de Azidal. O Griffin começou a desacelerar significativamente. Droga! Sabendo que seu parceiro Griffin está em perigo, a mulher se virou e disparou uma enxurrada de magia em direção a Jun, mas ele estava pronto para isso. Ele só precisava que ela não estivesse olhando para frente. Clarão do nada, uma equipe estava flutuando não muito longe do Griffin. Disparou uma Shine Ting, sobrecarregada que iluminou o céu. Era tarde demais para reagir, pois o feitiço já havia pousado. Febe. Apesar de ser atingido pela corrente junto, a mulher poderia ignorar o dano, mas o Griffin não era tão forte. Seu poder caiu drasticamente e começou a perder atitude. Maldito seja. A mulher estava cheia de ódio enquanto amaldiçoava Jun. Ela tinha que se concentrar em se proteger e ajudar o grifo ao mesmo tempo. O plano sujo de Jun era mirar no Griffin desde o início e fazer a mulher se distrair entre se defender e seu Griffin e atacar de volta. Mas ela tinha outra coisa em mente. Ela colocou as duas mãos no Griffin e derramou uma quantidade inimaginável de energia. Jun não sabia a magia que ela estava usando, mas ele só conseguia pensar em um uso para aquela quantidade louca de energia. Ela estava superenergizando seu Griffin. Seu psicopata louco. Ele enviou uma das correntes para pegar, Orgulho, que estava se misturando no céu escuro para emboscar o grifo e o pegou, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o grifo já estava com esteroides. Grito. Merda. Ele bateu as asas o mais forte que pôde e se soltou a uma velocidade assustadora. Sua mariposa. Fuck. Que. Jun era como um estandarte pendurado atrás de um avião que vomitava maldições sempre que passava. João, estamos indo até você. Miranda o alcançou por telepatia, mas a mulher Bosmer decidiu pousar em direção à floresta próxima e continuou esbarrando em Jun em tudo à sua frente. O futuro Dragonborn estava em um estado totalmente vergonhoso quando a mulher decidiu pousar a alguns quilômetros de distância, a oeste da vila de Vinedusk, em alguma cidade. Ela teve uma aterrissagem violenta porque o Griffin também estava em seus limites. Jun caiu de cara no chão sem força de vontade nem para se levantar. Seu ocupado estava todo espancado apesar de ter um corpo que fica no auge do nível humano. Ele agora era apenas um cara de armadura deitado de cara em uma poça de lama. Quando sua corrente se estendeu, havia um Griffin deitado de lado com uma mulher verificando com pressa. Poebe. Me desculpe. Me desculpe. Esse é humano. Hugo. Espere aqui. A mulher se virou para Jun caminhando até ele fumegando de raiva. Ela apontou seu cajado para ele e manteve um feitiço para disparar quando ele se move. Seu criminoso insolente. Você quase matou meu marido e feriu meu amigo. Não pense em morrer facilmente.
A mulher disse enquanto segurava João por trás de sua armadura e o levantava com seu braço magro. Ela tentou remover a máscara, Krilon, de seu rosto, mas assim que a tocou, a máscara disparou uma pequena faísca de raio em sua mão. Droga! Ela retirou a mão com raiva. João sempre mantém uma runa na máscara para evitar que alguém a toque. Então, desculpe. Por isso. João falou com uma voz tonta enquanto levantava o dedo para falar. Ele até tirou educadamente a máscara. A mulher olhou para ele com o rosto perturbado, mas assim que viu o rosto por trás da máscara, ela fez uma expressão ainda mais perturbada. O rosto de João continuou mudando entre as formas com as quais ele está acostumado, pois ele não estava entendendo totalmente, Lust, em sua situação. A mulher sentiu vontade de recuar, mas algo a impediu. Sua aberração. O que é você? F. João tentou dizer alguma coisa, mas ele estava tão tonto depois de todo o lixo. F. Eu não ouço você. A mulher aproximou o ouvido para ouvi-lo. Fusruda. Uma explosão repentina arremessada com sua voz para os tímpanos da mulher. Sua cabeça estava torcida em uma direção muito errada e ela voava como uma boneca de pano com os braços e as pernas espalhados por toda parte. João caiu com o rosto na lama novamente e ela caiu na floresta próxima. João conseguiu recuperar sua dignidade nessa situação levantando o dedo do meio e amaldiçoando-a. Cadela. Voz abafada na lama parte 2. Uma garotinha emergiu da sombra de João. Ela olhou em volta e encontrou orgulho flutuando por conta própria nas proximidades. Ela o segurou e voltou para João. Então cutucou com o bastão algumas vezes. Mãe, estou com fome. Deixe-me descansar. Ele acenou com a mão para o cajado. Malvado. Não estou mais ajudando você. Ela disse e entrou no cubo deixando orgulho em queda livre na cabeça de João. Seu pequeno. João reuniu seu poder para empurrar seu corpo dolorido para cima e sentou-se com a bunda na lama. Essa cadela Bosmer realmente me pegou. João reclamou ao avaliar o dano. Status: nome: João Dário. Raça: humana. Nord. Idade: 19. Nível: Coração do Dragão das Chamas Primitivas. HP: 2218. 4235 MP. 3086. 4429. Condição: machucado, fraturas ósseas. Sério. Cara. João começou a se curar e removeu a lama dele por um capricho de sua aura. Ele então cambaleou e olhou em volta. Bem, ela deveria estar morta ou morrendo. Faz bem a ela. Ele se virou e caminhou na outra direção enquanto colocava a máscara no rosto mais uma vez. João, você me ouviu? João ouviu a voz de Mirren em sua cabeça. Sim, eu sei. O que há? Você está bem? Sim, obrigado. E a mulher com você, aquela cadela magrela e chata? Eu daí seu rosto de merda em Clariel. Você fez o que? O que você ouviu? Merda. O quê? Por quê? O que está acontecendo? Ouça, João. Estamos vindo em sua direção. Conhecemos alguém e ele nos contou a verdadeira identidade da mulher. Agora está claro porque ela afetou o Verius quando ele se aproximou. Pare com essa merda. Quem é aquele psicopata? É a Dama Verde, João. João. O que aconteceu com a Dama Verde, João? João congelou em seu lugar sem saber o que fazer. Eu posso ter feito confusão. Só um pouquinho, ok? Vamos fugir. O que você está dizendo, João? Estamos acompanhando alguém importante até onde você está. Seja o que for, ele explicará. Ei. Fácil para você falar. Mais uma coisa. Essa pessoa diz que você não deve lutar com a Dama Verde perto da floresta ao redor da cidade de Silvenar. Disse que esta terra é uma espécie de domínio para aquela senhora. Vou manter isso em mente. Mirren desligou e decidiu sair daqui o mais rápido possível. Mas assim que deu um passo à frente, não conseguiu puxar a outra perna. Olhando para ele, havia um teto firmemente arredondado em torno de sua perna. Vamos. A Raiz ficou tensa de repente e puxou para a floresta atrás de João com um poder assustador. João espirrou na lama e foi arrastado até a floresta.
Isso é oficial. Eu odeio Valeod. Seu corpo ainda estava ferido quando ele foi arrastado para a floresta. Em uma certa clareira, muitas raízes e trepadeiras surgiram e o prenderam firmemente para exibição. À sua frente, ele podia se ver perto de um pequeno rio com o grifo Poebe detado e a mulher que acabou por ser a Dama Verde cuidando dele. John seguiu o rio de vista para ver algumas luzes vindo de longe. Então essa é a cidade de Silvenar. John amaldiçoou sua má sorte. Ele então se virou para a mulher e falou: PSST. PSST. Grenlad, podemos conversar agora, por favor? John perguntou baixinho. A mulher não se virou para ele e o deixou ignorado. Olhando de perto, sua orelha parecia ter sangrado. Oh! Você ficou surdo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Testando, testando. Oh, Deus! A culpa é minha. Cale-se! A mulher gritou para John não querer mais ouvir sua voz irritante. Desculpe. John ficou quieto e olhou em volta. A última vez que ele foi preso por uma planta, ele sofreu o suficiente por toda a vida, mas agora pode ser considerado um profissional em campo. O problema é que a pessoa na frente dele é a Dama Verde e ele está no domínio dela. A Dama Verde é o título dado por Ifre, o espírito Bosmer mais importante, a Bosmer feminina que representa o aspecto imortal da força Bosmer. Eles também são amplamente conhecidos como a contraparte do Silvenar, o representante do aspecto imortal do espírito Bosmeri. Acredita-se que suas vidas estão entrelaçadas e uma não pode viver sem a outra. Esta Dama Verde mencionou há algum tempo que seu marido quase foi morto ou algo parecido. Isso pode explicar seu comportamento selvagem, mas ela era um pouco idiota no livro de John. De qualquer forma, assim que ela terminou de aplicar o remédio no grifo e o cobriu com algumas folhas grandes, ela se virou para John. Nesse local, ela pode absorver qualquer quantidade de mágica que precisar, ou seja, ela está mais forte do que antes. Criminoso, você não tem para onde correr agora. Ela disse. Sim. John deu uma resposta curta. Ainda agindo duro. Vou fazer você pagar e torturá-lo até que você me diga onde está aquele homem que feriu meu marido. Ela disse com muito desprezo. Senhora, eu não tenho ideia do que aconteceu. Eu também estou em uma caçada por esse cara. Minha investigação me levou à sua casa. Isso é tudo. John disse. Você espera que eu acredite nisso? Acredite no que quiser. Meus amigos estão a caminho e eles vão resolver as coisas assim. Ele disse sem indiferença. Enganar. A mulher ficou furiosa com o tom dele e ergueu a mão ordenando que algumas videiras atingissem John como chicotes. O rosto de John mudou de indiferença para aborrecimento. Pare de ser uma cadela já. Sem se importar mais com uma dama verde ou algo assim, John ativou o encantamento do Ebony Meio, o Poison Cloak. As plantas e todos os tipos de vida tendem a evitar esse encantamento, principalmente por ser feito corrosivo. As videiras estão amarrando as raízes de John. Estavam mortas ou recuadas. Você. Eu o quê? A Dama Verde não se importou mais em fazer um refém e atacou John de frente com Magic. John parou sua magia com orgulho, e devolveu o ataque em um piscar de olhos. A mágica ao redor do bosque moveu-se em direção à mulher quando ela estava de volta à forma de combate mais uma vez. John também não se arriscou. Shelgorat. Ele chamou a bênção de Shelgorat, o campeão louco, para ativar. Assim que o fez, a vitalidade de John começou a se regenerar em uma velocidade louca. Bênção de Shelgorat, campeão louco, 2500% de regeneração de vitalidade. Peguiu. A mulher chamou e o selvagem respondeu. A habilidade racial dos Bosmer, como animais, foi usada pela Grenlad e uma horda de tigres, ursos, cobras e aves de rapina começaram a se reunir de todos os lugares. John olhou em volta e sorriu. Então é isso. Este é o seu exército. Você está morto. Ela disse. John nem se importava com alguns animais, era alguém de bem com a natureza. Ele recuperou, grande símbolo de Kine, do cubo e então falou. Kine, grande símbolo de Kine, menor amuleto nórdico,
fortificar a vitalidade, acalma os elementos, proteção contra feras. Assim, todas as feras que a Dama Verde reuniu se dispersaram. Ela olhou em volta e olhou para Jon. Grito nórdico. Eu não quero lutar com você. Tarde demais. A mulher teimosa insistiu em quebrar Jon por algum motivo e ele estava farto de sua merda. Ela usou a mágica fornecida pelo bosque em cristal e evocou um poderoso feitiço de relâmpago em Jon. Jon respondeu com um raio. Ela era astuta e enviou Venus para atacar Jon por trás. Jon sentiu a ameaça e decidiu avançar em seu jogo. Almaquer. Azura. Ele ativou simultaneamente as bênçãos do Almaquer e Azura. A. Raiz do poder, e a. Beleza do amanhecer. Traço. Bênção do Criador de tudo. Raiz do poder, 2500% de regeneração de mágica. Traço. Bênção de Azura. Downs Belt. 50% absorver ataques mágicos. Traço. A luz azul veio de seus olhos enquanto a mágica corria descontroladamente em seu corpo. A Dama Verde sentiu a ameaça que lhe fez uma pausa, mas o que foi ainda mais confuso foram os poderes que ela usou. Um deles se parecia com Igborne, dos Altmer, e o outro era Dragonskin, dos Bretons. Ele é um Imperial, um Nord, um Altmer ou um Bretão. Ela manipulou as videiras ao seu redor e atirou nelas de todas as direções. Inútil. Jon lançou Scatterbolts e disparou uma barragem de raios em todas as coisas em movimento. Desta vez, Jon viu uma oportunidade e atacou com um feitiço bem disfarçado. O feitiço pegou uma bela arca e atingiu a mulher, mas seu corpo desapareceu em um sopro. Jon parou tentando entender o que aconteceu, mas as coisas estavam estranhas. Nenhum sinal foi visto para a mulher. Mas não demorou muito até que alguém apareceu. Uma imagem espelhada de Jon com exatamente os mesmos artefatos defendendo-o. Depois outro, depois outro. O número chegou a 10 a 20. E isso é? Jon perguntou. Você é problemático, criminoso. É hora de fazer você provar do meu próprio veneno. A mulher falou, mas Jon não podia vê-la. Acho que entendi agora. Você é um ilusionista em termos de estudo, apesar de ser tão bom na magia verde. Tu falas demais. Se estiver certo, isso explica as suas habilidades de confronto pobres. Você se recusou a acreditar que pode esmagar um mero humano com mágica bruta, mas você finalmente veio jogar com seu baralho de cartas pessoal. Que lado verde você é? A Dama Verde não gostou de ser tratada dessa maneira, então ela atacou primeiro. Jon não fez muito, exceto acenar, como um chicote para os clones que ela criou. Eles eram fracos porque aquele feitiço não pode copiar o efeito dos artefatos, feitiços e poderes especiais de Jon. Mas os clones continuaram vindo cada vez mais, então a Dama Verde mudou a estratégia para lançar ataques estranhos. Espadas, flechas, animais todos feitos de ilusão vieram atacar Jon. Você realmente está me dando nos nervos. Jon acenou com um grande ataque de aura pela Ebony Blade, criou uma abertura para recuar e decidiu explodir as ilusões restantes com Magic. Mas enquanto ele estava lançando um feitiço simples, o feitiço quebrou sozinho e explodiu em sua mão segurando o cajado. Jon poderia jurar que lançou um feitiço certo e nunca cometeria um erro de iniciante, mas ele percebeu que também era uma ilusão. A Dama Verde perturbou seus sentidos e interrompeu o feitiço para detê-lo. Ele não gostou muito da ilusão, mas reconheceu o feitiço com o qual a mulher desapareceu era invisibilidade, ou passeio fantasma. O feitiço que ela usou para si mesma foi isca. O feitiço que ela usou para clonar ele era Evil Twin. Os ataques que ela está tirando é um feitiço, Phantom Pain, e o que ela usou para interrompê-lo foi Backlash. Esta Dama Verde conhecia sua ilusão, mas ela não parou apenas nisso. Ela usou iscas pela magia verde e exibiu mais feitiços na ilusão. Jon continuou procurando por ela até perceber que outro feitiço estava em jogo. Ela evitou sua visão vendo através de sua visão. Um feitiço, Minvision. Ele teve certeza disso depois de se escanear. Oh, entendo. Você é um gênio bastardo de uma Dama Verde.
João disse e lançou um feitiço de visão chamado Eat Vision. A maneira como ele via as coisas mudou. O mundo ficou azul nos pontos frios, mas passou a mostrar muitos pontos e formas de verde, amarelo, laranja e vermelho. João deu uma olhada rápida ao redor até encontrar a silhueta de uma pessoa. Peguei vocês. Vários feitiços se moviam em arcos estranhos da Dama Verde onde João. Ela, que hackeou a visão de João, pôde ver o método com o qual João encontrou. Ela não tinha certeza se escondia seu sinal de vida e todos os movimentos, mas isso era algo novo. A Dama Verde decidiu fazer uma última manobra. Ela distraiu João pela frente e então lançou um ataque furtivo por trás. Ela usou a magia verde porque queria que João notasse. João realmente reagiu a um ataque de magia verde com sua espada, o que diminuiu um pouco sua taxa de conjuração mágica, mas era tudo o que ela precisava. Ela fez a situação de João pular do modo hardcore para o modo EM por um feitiço, blinding. Merda. João sentiu que sua situação piorou com este último ataque. Ele não podia ver, algumas ilusões o atacaram e outras raízes amarraram suas pernas. Ele sabia que sua falta de estudo de ilusões o trouxe até aqui, mas ele também estava enfrentando a Dama Verde, que é uma arquimaga ilusionista. Do lado de fora, ele estava de pé enquanto era enredado pelas árvores. Ele foi perfurado por uma série de flechas feitas do feitiço de ilusão, Phantom Pain, que parecia que o ataque era real. Humano, você era realmente uma praga irritante. A Dama Verde saiu com uma adaga na mão. João ouviu sua voz vindo de todos os lugares, bem como sua presença, o que tornou difícil dizer o que é verdadeiro e o que é falso. Ele começou a trabalhar em uma contramedida para dissipar as ilusões dela, mas elas eram muito complicadas. Ela se aproximou dele reivindicando sua vitória duramente conquistada. Humano, você vai responder por todos os crimes que cometeu. Você me feriu, meu amigo, meu marido e matou vários outros Bosmer e agentes do Minion. Você será interrogado em uma câmara fervente e verá o quão rápido você desistirá disso, amigo Troll mascarado de caveira. Ela disse. Sua cadela psicopata louca. João amaldiçoou. Tolo insolente. Em sua situação e você se atreve a insultar. Estrondo. A Dama Verde que estava na frente de João não foi vista em lugar nenhum após a reação involuntária de João. Seu punho estava apontado para frente fumegando após um choque muito forte que acabou de acontecer. Em câmera lenta, João ouviu a palavra D. Seu corpo estremeceu com poder. Ele usou um Thundercock para libertar sua mão esquerda e aquela mão esquerda colidiu com o rosto da Dama Verde do lado direito fazendo uma espécie de um efeito cascata em seu rosto enquanto sua boca sangrava e seus olhos eram quase arrancados. Terminando a câmera lenta. A mulher voou em linha reta em direção a Deus sabe onde. João conseguiu parar as ilusões descobrindo como usar luxúria para fazer o efeito de indução da verdade funcionar nele. Em poucos segundos, ele estava fora de suas amarras. Cara, essa cadela é louca. Ele olhou em volta e começou a se afastar. Dama Verde ou não, ela pode ir se foder por tudo que ele se importa. Afinal, hoje foi um grande dia. Ele derrotou o primeiro Charizard sozinho, sem depender de nenhum método externo. Para aí. Mas a vida não estava disposta a pegar leve com ele hoje. João virou-se para ver quem o chamava. Era uma velha alta elfa, mais pálida do que o normal. Ela usava uma armadura de viagem e carregava uma grande espada élfica. Ela também estava apoiando a semiconsciente Dama Verde. Você fez isso com ela? Ela perguntou. João olhou para as duas mulheres e então olhou em volta para ver o lugar uma bagunça. Esta é uma boa pergunta. Ele disse. É isso? A alta elfa ergueu as sobrancelhas, divertida com o que ouviu. A ideia de eu fazer isso com ela ou não é uma questão fundamentalmente teórica. Suas ações e reações definem o que os outros agem e reagem a ela. Em Zamaxarologia chamamos o que eu disse de besteira para que eu possa ganhar tempo para me teletransportar. João disse com a mão atrás das costas lançando magia. Oh, eu vejo. A velha Ygelf sorriu levemente como se ela o entendesse. Tchau. E João decepcionou em um segundo.
A velha balançou a cabeça ironicamente e olhou para a dama verde que ela estava apoiando. Ela então a colocou perto de uma árvore para se recuperar em seu domínio. No rio, você realmente deveria começar a ouvir as pessoas antes de lançar seus feitiços. Ela disse e caminhou até onde João estava um tempo atrás. A dama verde, no rio, recuperou sua consciência nebulosa e olhou para a alta elfa. G grande antepassado. Ela chamou. A elfa ancestral olhou para trás e viu Norri olhando para ela significativamente. Eu sabia o que aconteceu com Thoron, mas já conversamos sobre isso antes. Mesmo que você seja a Dama Verde, não deve perder suas emoções assim. Você claramente pegou a pessoa errada. Você. Você estava assistindo? Eu estava. Não faça uma exibição vergonhosa assim de novo. O elfo ancestral disse então começou a escanear o lugar em que John se teletransportou. Grande ancestral, o que você está fazendo? Tenho algumas perguntas para o menino. Ele me lembra alguém desagradável, então devo garantir que a história não se repita. Ela pegou uma trilha de John e se teletransportou atrás dele. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.